Nós ministramos ontem a respeito das duas alianças, dos dois concertos, da figura dos dois filhos de Abraão que se encontra lá em Gálatas, capítulo 4 e o verso 20, mas eu não quero que você leia agora não. Lá Paulo está esclarecendo. Ouviste falar a respeito. Um foi resultante da promessa de Deus. Esse é o herdeiro. Porém, o primeiro foi resultante da obra de Abraão. Foi resultante da atitude de Abraão. Uma vez que Deus prometeu a Abraão, dar a ele, Abraão, um filho, e o tempo, ele, Abraão, achou que estava tardando demais, tomou a iniciativa própria, coabitou com a escrava dele, e dessa coabitação nasceu um filho chamado Ismael. E esse Ismael estava crendo que era o filho da promessa. Enquanto outro filho não tinha nascido, o filho que não era da promessa estava ocupando o lugar do filho. Até o dia em que apareceu o verdadeiro da promessa. E quando apareceu o verdadeiro da promessa, está escrito na Bíblia que Deus disse para Abraão: lança fora esse menino, porque de maneira nenhuma ele herdará com o meu filho, com o filho da promessa. Então, aqui são duas figuras de duas igrejas. Repito, não vá se iludir achar que uma igreja tal é tudo carnal e a igreja B é tudo espiritual. Não, na mesma igreja pode ter os dois grupos, as duas igrejas. A igreja da carne, presta atenção, que Abraão foi ele que realizou algo que ele fez, foi iniciativa dele. Enquanto que a mulher de Abraão era estéril, vai entendendo. E para piorar a situação, Abraão já estava de idade avançada, assim como Sara, sua esposa. Isso está para nós entender que se dependesse da obra do homem era impossível. É exatamente para servir de lição para eu e você não se apoiar em nossas obras. Abraão não podia ter um filho biologicamente dele e nem a mulher, porque a mulher dele era estéril. A madre da mulher dele era fechada, não tinha como. Porém, aqui está para nós analisar que não é impossível para Deus. É essa fé que abre a madre do mundo. É essa fé que nos faz nascer de novo. É essa fé que faz com que nós vençamos o inferno. É essa fé que faz nós prosperar. Eu não quero nem saber se essa terra não dá fruto. Eu quero saber se Deus prometeu. Eu não quero nem saber se essa rocha sai água. Eu só quero saber que Deus prometeu dar água. Eu não quero saber se tem um mar na minha frente. Eu quero saber que Deus me prometeu levar para uma terra que manda leite e mel. Eu não quero nem saber se esse deserto, sabe, ele não dá nada. Eu quero saber que eu tenho uma promessa de Deus. Se eu nasci de novo, se você nasceu de novo, é essa fé que nos salva. Em cada geração, em cada desafio, eu estou confessando, eu estou provando, eu estou firmado nessa fé. Essa fé deixa o mundo se levantar. Paulo chegou a dizer assim: olha, a terra está entregue aos demônios, a terra foi manipulada. Paulo está dizendo: todo aquele que confessar ao Senhor Deus pode se preparar, porque a natureza vai negar o fruto, o homem vai se levantar, o mundo vai criticar, o mundo vai desafiar, o mundo vai difamar, vai dizer que é ladrão, vai dizer isso e aquilo. Diz, diabo, porque toda vida que tu diz, o meu nome está sendo elevado, o meu nome está sendo, porque é a injustiça do mundo que promove a minha fé, que promove o meu ministério, que promove a minha vida. A tua fé tem que estar em Cristo, caso contrário você não herdará com os verdadeiros filhos de Deus. Oh! Me escute. Paulo em Gálatas está dizendo, sabe da história? Pois é, aquela história, ela está viva em cada geração,
Em cada ocasião, sempre tem os filhos da carne e tem os filhos do Espírito. Aí Paulo diz em Gálatas: do mesmo jeito que Abraão teve que mandar o filho da carne embora, os filhos, aqueles que estão na igreja apoiados na carne, eles não ficam. Mas tem mais. Paulo diz: do mesmo jeito que lá no passado o filho da escrava perseguiu os filhos da livre, hoje é do mesmo jeito. Eles perseguem a gente. Persegue, não adianta. Mas tem mais uma coisa. Em Isaías, aqui em Gálatas, está escrito: ei, mas os filhos da escrava sempre são em menor número do que os filhos da livre, até que a promessa se cumpre e transforme esse menor número em filhos como a areia da praia, estrela do céu. Mas veja só, bora olhar para nossas vidas. Pensa no povo que se esforçou, pensa no povo que se esforça nós, pensa no povo que evangeliza. E aí o tanto de gato pingado aí? Estou falando gato pingado no modo bonito, né? Só gato, né? Começando pelo bispo. Esse é o nosso esforço junto. Olha para a promessa. A promessa de Deus diz assim: bispo, pastor, ou seja lá quem for, meu filho, a minha promessa é para você ter meia dúzia de pessoas. Está escrito na Bíblia assim? Não. O menor de vós será 1000. Vocês serão pai de uma grande nação. Essa grande nação só virá quando Deus rasgar a madre. Mas antes de rasgar a madre, eu como pastor tenho que provar a minha fé. Eu não sou melhor do que Davi, que passou 14 anos desde o dia que Deus prometeu para ele se encontrar no palácio. Eu não sou melhor do que Moisés, que passou 40 anos. Eu não sou melhor do que ninguém, nem eu nem você. Mas era a minha fé. Quanto mais dia passa, mais a minha fé é avaliada. Bem-aventurado o homem que é provado, porque sendo aprovado, receberá a coroa da justiça. Eu quero que tu saiba, eu quero que tu entenda, acredita em Deus, coloca a tua fé lá, porque se você não colocar a tua fé lá, tu vai pensar que está crendo e não está crendo. Tu vai ser mais um dos nascidos da carne. A promessa não chega, mas se tu está lá, meu irmão, descansa no Senhor. A promessa vem, ela vem, não tardará, porque a madre tem que se abrir, a terra tem que dar água, o mar tem que se abrir, a rocha vai dar água, o sol tem que parar, o fogo vem de noite se preciso for, a nuvem tem que te aquecer, porque a promessa de Deus, ela não pode falhar. Oh, aleluia! Mas escute, os filhos da carne não herdam com os filhos do Espírito. Em toda a igreja é assim. Jesus disse, lá no capítulo 8 de João, verso 34, por ali assim. Ele disse: o escravo não fica para sempre na casa do Senhor, mas só fica o filho. Se você não entender a fé, você é filho da escrava. Porque o filho da livre, já está falando livre, livre de quê? Eu tenho fé em Deus, eu entendi a fé, eu entendi a obra consumada, Jesus já morreu, não tem que anule mais. Eu vou descansar no Senhor. Vou descansar no Senhor. Ah, mas a cidade está em crise, e daí? O céu está em crise. É só analisar como é que funciona quando um país envia uma embaixada para outro país. Se a embaixada dos Estados Unidos estiver aqui nessa cidade, essa cidade pode passar necessidade, pode passar fome, pode estar seco, pode estar em escassez, mas dentro da embaixada tem fartura. Por quê? Porque lá os Estados Unidos está vivendo bem. De lá que vem o nutriente, é de lá que vem o resultado, é de lá que vem tudo. Vocês estão entendendo? Pacto com o dono de toda a riqueza.
Beija-Flor, bairro Floresta, na Igreja Aliança Mundial com o Reino de Deus. O Reino de Deus começa aqui. Um trabalho imperdível como você nunca viu. De primeira mão para você. O casamento é uma união entre duas pessoas. No casamento, tudo que uma pessoa tem passa a ser da outra também. Isso também acontece entre você e Jeová Jiré. Milhares de pessoas vêm diante humilhações e derrotas. Pelo grande está anulada. Assim ela Parque com Deus é este sábado, às 19 horas da noite, bairro Floresta, na Igreja Aliança Mundial com o Reino